E o volume de vendas de veículos caiu 10% em dezembro. No acumulado do ano passado inteiro, a queda foi de quase 20%. Os números são da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos. Em dezembro, as vendas de automóveis novos no Brasil caíram quase 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. E como resultado ruim, o volume de vendas de carros no acumulado do ano registrou queda de quase 20%. Esse é o quarto recuo anual seguido, o que leva o setor ao pior índice em 10 anos. Com isso, a Associação de Fabricantes de Veículos, Anfávia, espera que o mercado brasileiro comece a apresentar recuperação das vendas só no segundo semestre deste ano. Previsão que está apoiada na melhora das perspectivas da economia e nos prováveis cortes da taxa de juros. De qualquer maneira, as expectativas de recuperação são modestas, de crescimento de um dígito na avaliação da maior parte do setor. Em 2012, no auge das vendas de veículos no Brasil, foram vendidos mais de 3,5 milhões de unidades. Em dezembro, General Motors e Fiat empataram na liderança de vendas, cada uma com cerca de 37 mil unidades. No acumulado do ano, a Fiat liderou. Foram vendidos 364 mil carros, enquanto a GM ficou em segundo lugar com quase 346 mil. Bruno Eumano, a crise é uma das responsáveis por essa queda na venda dos carros novos aqui no Brasil, mas dos carros populares, não é? Porque tem algumas categorias de carros que conseguiram vender muito mais nesse período de crise. A venda de carros mostra bem o que é a crise no Brasil nesse momento, que é a crise econômica, né? Porque os carros populares, como você estava destacando, caíram muito e são eles que puxam esse número geral da matéria para baixo, né? Quase 20% aí de queda ao longo do ano passado, depois de um 2015 que também teve queda. Agora, os carros de luxo, como a gente fez uma matéria aqui, não faz muito tempo, aqui no Jornal do Novo Tempo, falando do crescimento de venda da Audi, BMW, Ferrari. Agora, mais recentemente, saiu o número da Ferrari, que dobrou as vendas no Brasil ao longo do ano passado. Porsche aumentou venda. Várias marcas de luxo aumentaram as vendas de carro ao longo de 2016. Isso já tinha acontecido também em 2015. O que mostra que a crise tem afetado os mais pobres, da classe média para baixo, né? Quem está numa classe AA, continua muito bem, obrigado, né? A gente mostrou essa semana, ontem, né? Desculpa, o aumento de milionários no Brasil. É uma realidade pela qual o país passa. A gente está aumentando a desigualdade em meio à crise. Esses 12 milhões de brasileiros desempregados, vai olhar onde é. A maioria é nas classes mais baixas. Os mais ricos são afetados de outras maneiras, mas, em termos gerais, são os mais pobres afetados pela crise. Os mais ricos estão se saindo muito bem. Claro. Uma coisa que você falou, citou bem aí sobre os carros de luxo, né? Há um exemplo mais recente aí da Ferrari dobrando as vendas no Brasil e, ao mesmo tempo, aí, no momento de crise, o número de milionários crescendo, mostra aquela questão da desigualdade social que continua crescente no Brasil e também aquela verdade que todo mundo conhece, né, que quando se tem dinheiro, se faz mais dinheiro, mas ao contrário também, quando Mesmo não se em meio tem... à crise, né? Exatamente, porque no momento de crise, justamente, quem tem dinheiro acaba tendo mais vantagens porque aqueles que estão no desespero das finanças em ruínas acabam se desfazendo de bens para tentar se salvar ou pelo menos ter um pouquinho mais de fôlego, né? É só imaginar que, por exemplo, os empresários que contratam, né, pessoas, um trabalhador comum. O trabalhador comum hoje que ficou desempregado, ele está aceitando um salário menor. Sim. E quem está ganhando com isso? O cara que está contratando ele, que provavelmente é um patrão, é alguém mais rico e que vai ter uma condição de comprar um carro melhor, né? Claro. É um dos exemplos.